Olá, boa noite. Boa noite. Santa Sé divulga detalhes do funeral de Bento XVI. Nossa equipe em Roma atualiza informações do velório do Papa Emérito. Um adeus ao rei do futebol. Em Santos, uma multidão se despede de Pelé. O balanço da Operação Ano Novo nas estradas divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. Anúncios de Lula e Haddad neste início de governo causam reação do mercado financeiro. Despoluindo o meio ambiente. Ações sustentáveis que mudam o rumo do lixo gerado pelas populações. E em Cachoeira Paulista, Monsenhor Jonas Habib marca a história da primeira missão de unidade do Corpo de Bombeiros. Você sintoniza a Canção Nova TV de Inspiração Católica. O Canção Nova Notícias está começando. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. Iniciamos esta edição do Canção Nova Notícias com informações ao vivo, direto de Roma, na Itália, do funeral de Bento XVI, o Papa Emérito. Então vamos à capital italiana, onde é quase 11 horas da noite, com nossa correspondente Danúbia Gleiser, que traz as informações. Boa noite, Danúbia. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. É isso mesmo, Reinaldo. Aqui já é tarde, já é quase 11 horas da noite. Olha, o corpo do Papa Emérito ficou exposto aqui na Basílica de São Pedro hoje, das 7 da manhã até às 7 horas da noite, pelo horário da Itália. E cerca de 70 mil pessoas passaram por aqui para dar o seu último adeus ao Papa Emérito. Nossa equipe esteve no velório hoje cedo e o clima, Reinaldo, é de muita comoção, oração e também de serenidade de pessoas que vieram aqui para se despedir do Papa Emérito. Amanhã o corpo ficará exposto para a visitação das 7 da manhã até às 7 horas da noite, pelo horário local, pelo horário aqui da Itália. E hoje eu participei de uma coletiva em que os representantes da Santa Sé, da sala de imprensa da Santa Sé, divulgou algumas informações do funeral de Bento XVI. Jornalistas de várias partes do mundo se reuniram no Vaticano para a divulgação dos detalhes do funeral de Bento XVI, que será realizado na quinta-feira. O diretor da sala de imprensa explicou o procedimento com os caixões utilizados no sepultamento do Papa Emérito. Durante o rito, uma fita será colocada em volta do caixão de madeira com um selo da Câmara Apostólica e da Casa Pontifícia. O caixão de cipreste será colocado dentro de um outro de zinco que será fechado. Depois de selado, será depositado em outro caixão de madeira e então o pontífice será sepultado. Alguns objetos também serão colocados no caixão de Bento XVI durante o rito. Moedas e medalhas feitas durante o pontificado do Papa Emérito, um tubo de metal e uma breve descrição do pontificado e também o palio. Matteo Bruni ressaltou a forte presença da imprensa internacional no funeral. Mais de 600 jornalistas estão credenciados para o funeral do Papa Emérito Bento XVI. E olha, na quinta-feira o Papa Francisco vai presidir a missa de Exéquias aqui na Praça São Pedro, às 9h30 da manhã, pelo horário de Roma. As delegações oficiais da Alemanha, Itália e Ecumênica estarão presentes nesta celebração. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. É com você, Reinaldo. Muito obrigado, Danúbia. Boa noite para vocês. Bom descanso aí em Roma, hein? 3 de janeiro de 2023, na história do futebol. O corpo do Rei Pelé foi sepultado na tarde desta terça-feira em Santos, no litoral de São Paulo. Vamos chamar Elane Gomes, que tem mais informações. Elane, boa noite para você. Só um minutinho. Boa noite a você, boa noite a todos. Realmente, o dia de hoje marca a história do futebol, porque Pelé é considerado o melhor jogador de todos os tempos. Em Santos, onde ele iniciou sua carreira, uma multidão acompanhou o cortejo pelas ruas da cidade, que passou também pelo local onde mora a mãe do ex-jogador.
Pouco depois das 10 horas da manhã, o caixão com o corpo de Pelé foi levado em cortejo pelas ruas da cidade. Minutos antes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na Vila Belmiro acompanhado da primeira-dama para a despedida do ex-jogador. De acordo com a Prefeitura de Santos, mais de 230 mil pessoas passaram pelo local nos 2 dias de velório. Entre eles, familiares, amigos, autoridades e também muitos fãs, que não seguraram a emoção ao se despedir do jogador. Tem emoção, né? E saber que nosso rei tem que ser homenageado. Sempre eterno, sempre rei. O Pelé fez parte da minha vida, um pedacinho, quando entrou na faculdade no mesmo ano que eu. Durante as 2 horas de cortejo pelas ruas e praias de Santos, mais pessoas participaram das homenagens a Pelé, que marcou a história da cidade do litoral de São Paulo. A cidade e o time, eles têm essa ligação exatamente com o Pelé. A projeção que a cidade teve, que o nosso time de futebol teve, é baseado na história de um menino que chega e que encanta. Então não tem como não ter o mínimo de gratidão por alguém que fez a minha cidade natal, meu time de coração, serem o que eles são hoje em dia. Pelé foi sepultado no primeiro andar do cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica. A cerimônia foi reservada para familiares. Eu nunca vi uma comoção como essa agora, como que foi também a de 70. Nossa, é incomparável, nunca mais a gente esquece. Cidades de São Paulo vão receber o Fábricas de Cultura, programa que oferece mais de 8 mil vagas de cursos gratuitos. As inscrições começaram hoje. Os cursos serão distribuídos por unidades nas zonas norte e sul de São Paulo, Osasco e Diadema na região metropolitana e em Iguape, no Vale do Ribeira. O programa Fábrica de Cultura é um projeto da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo para crianças, jovens e adultos. A partir de hoje, as inscrições estão liberadas para mais de 400 cursos livres, com mais de 8 mil vagas disponíveis. O projeto tem 2 formatos: os ateliês de criação, que têm duração semestral, e as trilhas, que duram de 2 a 4 meses. Ambos exploram diversas áreas artísticas, culturais e tecnológicas. As aulas começam no dia 14 de fevereiro, mas os treinos estão programados para começar entre março e maio. As inscrições ficam abertas até 45 dias após o início dos cursos, desde que haja vagas disponíveis. Para se matricular, é possível efetuar o pré-registro no site das Fábricas de Cultura, mas será necessário validá-lo presencialmente. Os documentos exigidos são certidão de nascimento, RG ou documento com foto e um comprovante de residência atual. De São Paulo, Luciana Santos, para o Canção Nova Notícias. No primeiro dia de negociações das bolsas de valores, o mercado se mostrou fechado às decisões econômicas do governo Lula e aos comentários do ministro da Fazenda. Sobre este assunto, vamos conversar com Liana Nunes, direto de Brasília. Liana, boa noite para você. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. De fato, esses posicionamentos ganharam uma certa repercussão no mercado financeiro, viu? O fim dos processos de privatização de empresas estatais e o discurso do presidente sobre a possível revogação do teto de gastos influenciaram na queda na Bolsa e na alta do dólar. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia ontem com redução de 3%. O dólar teve alta de 1,5% e cotado a R$ 5,35. O recado dos investidores no primeiro dia útil do ano foi de cautela. Hoje a bolsa abriu com queda de pouco mais de 1% e o dólar em leve alta. A estabilidade do mercado financeiro é esperada, né? Um novo governo com novas medidas, novas prioridades,
algumas notícias que para o mercado são vistas de forma negativa, isso não significa que para a sociedade não seja bom, né? O anúncio da retirada de 8 estatais do plano de privatizações também estressou o mercado e gerou resultado negativo na Bolsa de Valores. As ações da Petrobras caíram mais de 5% no primeiro dia de negociações após os anúncios do novo governo. A queda da Bolsa de Valores e a alta do dólar refletem a desconfiança que boa parte da sociedade, que os atores econômicos têm com relação à política econômica do novo governo Lula. Para o economista, a falta de um plano econômico mais detalhado, os discursos de Lula contra o teto de gastos e o desencontro entre o ministro da Fazenda e o presidente sobre a desoneração dos impostos dos combustíveis influenciaram o resultado. O mais importante, que muitos comentaristas não falam, são escolhas do segundo e terceiro escalão, né? Existe muita insegurança com relação aos nomes. De fato, mais uma vez, se coloca a liturgia do cargo em interrogação, né? Então, foram escolhidas pessoas que não têm muita tradição no mercado. O mercado está digerindo essas informações. No discurso de posse no Ministério da Fazenda, Fernando Haddad garantiu o equilíbrio das contas públicas como uma das prioridades da gestão dele. Um Estado forte não é um Estado grande, não é um Estado obeso, é um Estado que entrega com responsabilidade aquilo que está previsto na Constituição. Nós não queremos nem mais nem menos do que os direitos dos cidadãos respeitados, e isso inclui, como não pode deixar de ser, a responsabilidade fiscal. A nova ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou durante discurso feito na investidura do cargo que vai revogar decretos e atos do antigo governo que sejam contrários aos direitos sexuais reprodutivos, o que afeta diretamente a agenda Provida. No Brasil, a lei permite o aborto em casos de estupro, quando a mulher corre risco de vida ou diante do feto com anencefalia, malformação cerebral congênita. Mulheres que interrompem a gravidez sob qualquer outra circunstância podem responder criminalmente. Nos últimos 4 anos, portarias e notas técnicas foram emitidas pelo Ministério da Saúde no combate ao aborto. Durante a cerimônia de investidura na tarde de ontem, a nova gestora de saúde afirmou que não vai seguir esta linha. Serão revogados nos próximos dias as portarias e notas técnicas que ofendem a ciência, os direitos humanos, os direitos sexuais reprodutivos e que transformaram várias posições do Ministério da Saúde em uma agenda conservadora e negacionista da ciência. Em discurso para um corpo diplomático em 2007, o Papa Bento XVI defendeu que o direito à vida antecede o direito humano fundamental. Este sacerdote afirma que cada fiel deve se posicionar quando a sociedade impuser ações que interrompam o direito de uma pessoa vir ao mundo. Nós sabemos que, como cristãos que somos, admitimos que a vida é o valor mais precioso que existe. Ele não deve ser negociado, não deve ser vilipendiado por ninguém. A humanidade sofre, além de uma baixa natalidade, uma grande crise de consciência, uma grande crise de sentido. Como cristãos, devemos ajudar a formar as consciências dos outros, de modo que uma consciência bem formada, ela não adere de modo algum nem mesmo às ideias e nem mesmo às políticas com relação a essa grande praga. Dentre as portarias que devem ser revogadas por Nízia Trindade neste governo, também está a que orienta o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Para a ministra, o uso dessas medicações contraria a recomendação científica. A nota técnica foi defendida pelo governo Bolsonaro, que preservava o tratamento precoce e a autonomia médica no combate à doença. O médico precisa ser livre para prescrever os medicamentos mais adequados, de acordo com o seu julgamento, de acordo com toda a sua formação. E todo paciente é um novo paciente, é uma nova história engajada dentro de um grande cenário que é a sua vida. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou o resultado da Operação Ano Novo. A ação, finalizada no dia 1º deste mês, contou com um aumento de 44% do efetivo em relação ao ano anterior.
O objetivo foi a redução do número de acidentes nas rodovias e estradas do país. O número de pessoas fiscalizadas pela Polícia Rodoviária Federal foi 56% maior que no ano passado. A quantidade de veículos abordados pelos policiais também cresceu, 42% a mais em comparação ao mesmo período festivo de 2021 e 2022. Durante a Operação Ano Novo 2023, o reforço policial aumentou 44% em relação a 2022. O acréscimo do efetivo refletiu diretamente nas autuações. Controle de velocidade, risco de ultrapassagem, uso de cinto de segurança e do aparelho celular ao volante estavam entre os critérios de fiscalização da PRF. Outros resultados da ação também foram divulgados, como o aumento de 77% de testes do bafômetro e de 70% de flagrantes a motoristas embriagados. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as menores porcentagens foram registradas no número de mortes, acidentes e feridos nas rodovias, que diminuíram este ano. É uma redução do número de acidentes e isso só pode ser positivo para a população e para a sociedade como um todo. E só tem benefício para toda a sociedade. É isso, viu? A consciência no trânsito preserva vidas, por isso precisamos dirigir com atenção e responsabilidade. Vamos falar agora de Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio vai ser reaplicado nos dias 10 e 11 de janeiro para alunos que comprovaram algum tipo de problema logístico ou que estavam acometidos por doenças infectocontagiosas no dia da aplicação regular da prova. O cartão de confirmação de inscrição da reaplicação já está disponível na página do participante. Voltamos com o Canção Nova Notícias para trazer informações do tempo. Mas antes, vamos falar de sustentabilidade. Uma das preocupações nos últimos anos é com a enorme quantidade de lixo gerada pela humanidade. Mas tem muita gente fazendo a diferença com ações sustentáveis para reduzir o problema. Esta é uma cozinha compartilhada que destina 90% do lixo produzido para compostagem, que é a transformação do descarte em adubo. Pedro é um dos sócios da startup e acredita que técnicas sustentáveis devem ser consideradas investimento pelas empresas. A gente acha que essas práticas contribuem para o planeta, para o meio ambiente, você acaba também contribuindo na formação das pessoas, então isso é uma questão educativa também. Há cerca de um ano, o modelo de cozinha assumiu a responsabilidade de reduzir o descarte de lixo. A gente tem resíduo orgânico que é compostado, então a Organice, que é parceira nossa, vem e faz a coleta desse resíduo orgânico. Então isso vai para a compostagem, que é grande parte do que é produzido aqui. A maior parte do lixo é descartado aqui nestes recipientes, onde ficam armazenados. Posteriormente é recolhido e levado para a compostagem. Bora lá conhecer? E aqui nesse espaço chega todo o resíduo que é recolhido. Ele passa por um processo de maturação que pode chegar a 80 graus. E depois o resultado é surpreendente. É adubo próprio para o plantio. Nós temos pontos de coleta espalhados na cidade e também temos o serviço de coleta porta a porta, tanto para a pessoa física quanto para estabelecimentos comerciais. Resíduo orgânico como fonte de renda. A iniciativa existe há 3 anos e utiliza os restos de comida para produzir fertilizante. Tudo por meio do processo de compostagem. No final do mês, a gente devolve para essas pessoas o adubo que a gente produziu e um relatório dizendo quantos quilos a gente compostou e quanto de CO2 isso não emitiu por não ter ido para o aterro sanitário. Contribuição para o meio ambiente e para o futuro do desenvolvimento sustentável. Dessa forma, é possível assim atender a um pedido do Papa Francisco, em que cada pessoa deve usar da terra o que é necessário para o seu sustento, fazendo com que o meio ambiente seja limpo, puro e preservado. Cuidar da natureza, a fim de que ela cuide de nós. Ações como esta fazem a diferença e ajudam a preservar o meio ambiente. Quanto à previsão do tempo, amanhã o sistema meteorológico atua pelo país causando mais chuva. Haverá temporais em quase todo o país, como nos últimos dias. A chuva de verão vai cair no norte, onde as pancadas de chuva começam à tarde. No Nordeste, Centro-Oeste e no Sudeste, a quantidade de chuva será maior. Portanto, o alerta para alagamentos e deslizamentos de terra continua.
Agora temos a presença de uma frente fria e um aumento no fluxo de ventos, com possibilidades de queda da pressão atmosférica aqui no Sudeste. Você que mora no sul de Minas Gerais e aqui no estado de São Paulo, cuidado, pois serão mais afetados pela maior quantidade de chuva. No oeste de Minas Gerais pode chegar a 24 milímetros de acumulados, já aqui no estado paulista, a 60 milímetros no oeste e sul do estado. O sol vai brilhar mais forte, desta vez apenas no centro-sul do estado gaúcho. Por lá, a máxima pode chegar a 31 graus na capital. Reinaldo? Pois é, 2023 começou e com ele aquelas contas típicas de janeiro. Por isso, é preciso se organizar bem para não passar o restante do ano no vermelho. IPTU, IPVA, despesas com material escolar. O começo de ano chegou com uma lista de novas contas. E para conseguir quitar tudo, cada um tem um jeito. Se a gente não pagar aos poucos, a gente não consegue. Eu guardo um pouquinho do meu 13º para arcar com as dívidas um pouco também de janeiro. Eu deixo numa reserva, né? Já vai durante o ano já programando para chegar no dia e ir pagando, parcelando para a gente não passar um ano apertado. Mas para quem não conseguiu se planejar, a dica é anotar as despesas diárias e organizar o orçamento. Alternativa para evitar as finanças no vermelho logo nos primeiros meses do ano. É você realmente colocar na ponta da caneta o que é água, luz, telefone, aquilo que é mais importante e incluir toda a família nessa conversa. Não adianta nada você tentar economizar na água se a criança não tem a noção do desperdício. Outras sugestões são cortar gastos desnecessários e fazer uma renda extra. Algumas despesas também podem ser parceladas. Qualquer tipo de parcelamento, você precisa entender quais são os benefícios desse parcelamento. Se você tem condição de efetuar todo o pagamento à vista, qual que é o desconto que você recebe? Fabrício já teve algumas dívidas no passado. Hoje faz diferente. Coloca todos os gastos na ponta do lápis. Vou anotando todas as despesas que eu tenho, IPTU, IPVA, qualquer outra despesa extra eu vou colocando, além das que eu já tenho no meu dia a dia. Aí eu consigo mensurar quanto que eu vou poder gastar ou no começo do mês ou ao longo do ano se eu fizer parcelamento. Esses momentos, eles precisam ser vivenciados de modo a que você aprenda e não tenha mais essa necessidade. Ou seja, no próximo janeiro, você já tenha feito essa previsão de todas essas contas que já acontecem e que você aprenda com cada passo. Semear a palavra de Deus e evangelizar é a proposta deste sistema de comunicação mantido por doações pela ajuda de sócios, amigos, benfeitores. E a sua doação é um investimento na evangelização de sua família. Neste segundo dia útil de 2023, ou melhor, nesse segundo dia útil de 2023, estamos com 7% na campanha para janeiro. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Ou doe também pelo Pix. A chave é pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por ser evangelizador conosco. Estamos de volta e para falar agora de um sacerdote que conviveu com Bento XVI e foi seu porta-voz. É o padre jesuíta Federico Lombardi. Ele lembrou fatos marcantes vividos junto ao Papa alemão. Nossa correspondente em Roma entrevistou o padre Lombardi. Sacerdote jesuíta, ex-diretor da Rádio Vaticano e da Sala de Imprensa da Santa Sé, padre Federico Lombardi dedicou-se à comunicação e foi colaborador de 3 pontífices, entre eles Bento XVI. O religioso sabe bem como descrever o Papa Emérito. Benedetto é certamente um Papa teólogo. Bento XVI é certamente um Papa teólogo. Portanto, a característica mais evidente é que é um Papa de grande cultura e de grande capacidade de apresentar a fé de um modo adequado para dialogar com a cultura do nosso tempo. Com a cultura do nosso tempo. No início do pontificado de Ratzinger, o semblante mais sério do pontífice chamou a atenção. Porém, a característica perdeu espaço para a cordialidade, gentileza e sabedoria de Bento XVI. Não só era cordial, mas não só era cordial, mas muito humilde
e muito simples na relação com as pessoas. É considerado um intelectual da atualidade, possuía a verdade como base constante de seus escritos. Toda a vida de Bento pode ser resumida por este moto que ele mesmo escolheu quando foi nomeado bispo de Mônaco, cooperador da verdade. O tema da verdade para ele sempre foi muito importante e sempre criticou muito o relativismo e o comportamento passivo a respeito da busca pela verdade, que pensa que todas as posições sejam iguais, que não vale a pena esforçar-se para procurar entender mais profundamente e sustentar as próprias convicções. Neste sentido, toda a sua vida foi um compromisso com a verdade. Como porta-voz do Papa Bento XVI, Padre Lombardi pôde seguir bem de perto o ministério do sucessor de Pedro e guarda momentos inesquecíveis. Uma é a precisão e a capacidade de síntese que o Papa Bento XVI tinha, a ordem e a clareza do seu pensamento. Uma outra recordação importante é a Jornada Mundial de Madrid, um momento que muitos se lembram. Na noite da vigília daquela JMJ, caiu improvisamente uma grande tempestade sobre aquela assembleia com 1 milhão de jovens que escutavam o discurso do Papa. Tempestade de chuva e de vento que realmente fazia medo. E o Papa permaneceu sem medo debaixo de um guarda-chuva, esperando que a tempestade passasse. Ad aspettare che la tempesta passasse. Na memória do porta-voz de Bento XVI estão preservadas muitas histórias. A lembrança de um pastor orante está sempre viva. Certamente è stato un uomo di preghiera. Ele certamente foi um homem de oração e isso ele pôde expressar também na sua atenção pela liturgia. Ele não só estudou profundamente, mas zelou muito por ela. Liturgia como oração da igreja, da comunidade que é a igreja. La liturgia come preghiera della Chiesa, della comunità della Chiesa. Que privilégio poder conviver com Bento XVI. E neste início de 2023, a igreja na França celebra a abertura do ano jubilar de 150 anos do nascimento de Santa Teresinha. De Toulon, na França, Edna Carvalho tem mais detalhes. Compreendi que o amor englobava todas as vocações, que o amor era tudo. Este era o modo de vislumbrar o mundo pelos olhos da menina Teresa, que ainda muito pequena descobriu na igreja a vocação de ser amor. Os devotos de Santa Teresinha e da família Martin estão na expectativa para o ano jubilar de 150 anos do nascimento da Santa Carmelita. O ano jubilar ele concede muitas graças aos devotos. Então é viver espiritualmente, maneira também de peregrinar aqui na França, aqui em Alençon, é de viver mesmo essa experiência daquilo que é Santa Teresinha, aquilo que ela representa. O Santuário de Alençon se une ao Santuário de Lisieux para celebrar os 150 anos do aniversário natalício e de batismo de Santa Teresinha. Uma programação especial deve ser realizada durante todo o ano na cidade natal e no local em que viveu os últimos anos de sua vida. Ao longo da semana nós teremos, no dia aniversário do batizado, por exemplo, uma missa especial que começa na pia do batismo e com uma pequena procissão dentro da igreja. Nós teremos uma adoração voltada também com meditações, com pensamentos de Santa Teresinha. Nós temos toda a primeira sexta-feira do mês, momento também de ação de graças, pelas graças recebidas por intercessão de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia. No próximo sábado, os devotos se reunirão na Basílica de Alençon para um momento de oração em preparação à abertura da Porta Santa, que acontecerá no dia seguinte, dando início ao ano jubilar. A ideia que nós propomos para esse ano é que as pessoas possam vir 2, 3 dias, estar em Alençon e viver, conhecer, por exemplo, a casa onde ela deu os primeiros passos, né, da sua ama de leite. Tem todo um passeio aqui na cidade para poder conhecer por onde ela andou. Nós esperamos que os peregrinos possam vir, receber essas graças, aproveitar para rezar, conhecer a história, mas também sentir um pouco, fazer experiência. Com o aroma doce da rosa nas mãos, Santa Teresinha do Menino Jesus nos convida a viver uma missão na Terra. Só temos o curto instante da vida para dá-lo ao bom Deus. E aqui no Brasil, os últimos momentos de Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, marcaram o início das atividades do Corpo de Bombeiros, que acabara de se instalar em Cachoeira Paulista, São Paulo, onde fica a sede da comunidade.
Antes mesmo da central ficar pronta, a primeira missão dos bombeiros no município paulista vai ficar guardada no coração dos profissionais que salvam vidas. Após o tão aguardado quartel do Corpo de Bombeiros no município de Cachoeira Paulista, a cidade teve, por meio do governo estadual e prefeitura municipal, a autorização e os recursos para sua implantação. Nós fomos buscar isso com o pessoal do bombeiro, com o governo do estado, e hoje está aqui uma realidade, já está assinado o convênio com o bombeiro, são 15 homens que vão trabalhar aqui. Já temos o caminhão e já temos uma UR, que é uma unidade de resgate. O prédio está pronto e estamos licitando aí o mobiliário interno do prédio para fazer a inauguração. A cidade de Cachoeira Paulista está na beira da rodovia Presidente Dutra, é uma rodovia importante, o eixo Rio-São Paulo, então existe uma demanda operacional bastante consistente e também a população flutuante, já que Cachoeira Paulista é uma potência turística, então é uma necessidade uma unidade do Corpo de Bombeiros em Cachoeira Paulista. A primeira missão na cidade com os veículos adquiridos teve um valor diferente. Aqueles que são conhecidos como anjos do céu, da terra e da água deram de presente ao sacerdote, que se fez tudo para todos, um digno cortejo, o último pela chácara de Santa Cruz. Foi um momento muito gratificante, né, estar ali, até, né, nos certos momentos que eu estava em cima do caminhão lá, né, teve momentos que eu até cheguei a chorar realmente, né, porque para mim foi uma emoção muito grande estar ali prestando essa homenagem e com certeza vou guardar isso para o resto da minha vida. Daquele projeto que ele tanto sonhou, hoje está acontecendo e salva tantas vidas, tanto quanto a própria corporação, e diria até mais, né, espiritualmente. Durante o cortejo, em meio às lágrimas e despedida, uma cena chamou a atenção, um missionário fazendo oração para um dos bombeiros. Vivenciar aquele momento sabendo que era o último passeio do padre. O capitão estava do meu lado e eu falei, olha, em nome do Monsenhor João, da Canção, quero agradecer esse ato, né, do bombeiro, e queria fazer um momento de oração com o Senhor. E ali, rezamos, né, o Pai Nosso, e fiz um momento de oração, pedi um batismo do Espírito Santo, o Padre João Tantos nos ensinou. E naquele momento ele veio me agradecer, me dirigiu com uma oração, eu fiquei muito honrado, foi um momento muito gratificante, assim, que vai ficar guardado na memória da gente. Estar atento nos detalhes, não perder a oportunidade. Ensinamentos de Monsenhor Jonas, acolhido pela Canção Nova, um povo que nunca dorme para que outros possam descansar. Eis o legado de um homem de fé. Que bom ver a emoção desses profissionais, né? E a gente ainda vai contar muitas histórias aqui envolvendo a vida do Monsenhor Jonas Habib, fundador da comunidade Canção Nova. Realmente comovente para todos nós, né? E reveja as reportagens já disponíveis no portal noticias.cançãonova.com. Olha, o Canção Nova Notícias fica por aqui, você assiste daqui a pouco, a seguir, daqui a pouco às 8 horas ao programa Para Ser Feliz, com o padre Adriano Zandoná. E como dizia Monsenhor Jonas Habib, Deus tem uma missão para você. Ela é só sua e se você não a realizar, ninguém poderá realizá-la em seu lugar. Uma ótima noite a você. Boa noite, paz para você.